28 de setembro de 2022, uma quarta-feira, né? Estamos começando aqui uma entrevista, uma conversa, um bate-papo referente ao projeto Memória Sintrajude, na qual vamos abordar principalmente, o assunto não está restrito a isso, mas principalmente o período justamente da gestão provisória e primeira gestão do Sintrajude, iniciada em 95, né? Nessa primeira rodada, eu vou propor que cada um de vocês se apresentasse rapidamente e discorresse um pouco sobre esse momento, né? Sobre o início desse processo de unificação do sindicato, esse primeiro momento da gestão, e também, se possível, falasse um pouco o que lhes moveu a atuar no sindicato, o que lhes moveu a estar dedicando parte de suas vidas a esse projeto sindical. Podemos começar? Então vamos lá. Eu me recordo que para a primeira unificação, quando a gente fez a primeira diretoria, nós viemos aí de 3 sindicatos, a federal, eleitoral, a federal e militar, a eleitoral e a Justiça do Trabalho. E nós fizemos uma composição, se não me falhe, de 1 ano entre a provisória e a executiva eletiva original, que teria que ser feito um processo de eleição para a nova direção. Então, nós tivemos um congresso de unificação, onde foi aprovado com maioria, não com grande maioria, porque havia resistências, principalmente dentro da própria base. Na trabalhista havia uma pequena, grande resistência, acho que em torno de uns 30%, 40% da categoria, mas que depois viu que o resultado da unificação ela trouxe maior benesses à categoria. Até por conta de dentro desse processo entre a provisória e a direção efetiva, a direção eletiva que foi consagrada na sequência com a eleição geral, nós começamos a trabalhar com a proposta do PCS de 1996, que foi o primeiro PCS, se não me falha a memória, que nós obtivemos, onde nós, inclusive, tivemos um golpe de um grupo que eu não tenho aqui ainda a convicção e a certeza até hoje, que fracionou o nosso PCS em 3 ou 4 parcelas já naquele ano, quando era para ser à vista e a cores a conquista de uma inflação que estava corroendo nosso salário, nosso poder aquisitivo, e um pequeno grupo de outros sindicatos de outros estados, se não me fale Rio e Minas, ou Rio e Espírito Santo, alguma coisa assim, interferiu e levou uma proposta de fracionar em 3 ou 4 parcelas, e aí prejudicou. Ganhamos o PCS, mas nos prejudicou na conquista do percentual, e aí implementou esse sistema que está até hoje vigente, e qualquer plano de cargos e salários que a gente tenta trabalhar vem com essa proposta de fracionamento. Uma fração aqui, outra ali, outra colar, e a gente sempre fica no prejuízo de anos anteriores, que é o que está acontecendo com o projeto de lei que está hoje vigente, aí correndo no Congresso, que foi encaminhado recentemente pelo Supremo Tribunal. Então, eu me recordo dessa parte, a gente fez grandes manifestações, inclusive, na época, e algumas investidas em Brasília, que nós fomos bater em gabinetes de deputados, senadores, mesmo do próprio Supremo Tribunal. Se não me falha, nessa época ainda não existia o CNJ, que de algum modo interferiria, que passaria por ilha a aprovação do PCS para depois encaminhar ao Supremo, para o Supremo fazer o encaminhamento ao Legislativo. Então, eu me recordo aproximadamente disso. Eu vou passar a palavra para diante, qualquer coisa mais que eu lembre, eu peço a palavra novamente.
Bom, eu acho que esse processo da unificação em São Paulo, ele decorreu sobretudo por causa do nosso envolvimento com o cenário nacional do Judiciário Federal, né? Nós temos realizado um congresso da FENASTRA em Salvador. Esse congresso, eu e o Walter voltamos de lá como dirigentes da FENASTRA, eu como secretário-geral, o Walter como diretor de comunicação. E aí, nesse congresso, nós conseguimos que fosse aprovado que a FENASTRA iria trabalhar pela unificação do Judiciário Federal. Isso foi aprovado no Congresso. Só que a direção da FENASTRA não estava muito afim, vamos dizer assim, no seu conjunto, de encaminhar isso. Nesse congresso foi a primeira vez que eu tomei contato com um colega de Brasília, que era o Aguinaldo, que era da Justiça Militar e era dirigente do Sindjus DF. E aí, a partir desse contato, nós começamos a articular a possibilidade de realizar um encontro nacional, reuniões nacionais, com as entidades da Justiça Federal e da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral recentemente tinha criado uma federação chamada Senaceres. O Demerson era um dos dirigentes, o Joaquim Arcoverde. Eu acabei conhecendo eles também nessa primeira aproximação em São Paulo. E aí essa questão teve muita influência na nossa unificação. É preciso ver que a FENAJU foi criada antes, né? Da criação do Sintrajud, com a diretriz de que todos os estados encaminhassem as suas unificações. Porque, na época, poucos estados tinham sindicatos unificados. No caso de Brasília, que era um sindicato que não surgiu de nenhuma associação, e já surgiu como sindicato unificado, né? O Sindjus DF, era o maior sindicato, com a maior base, vamos dizer assim, do Judiciário Federal do país. E na Justiça do Trabalho, a FENASTRA tinha uma participação muito grande da militância da corrente sindical classista, do PCdoB, e que dirigia vários sindicatos, né, no país. E nós, aqui em São Paulo, tínhamos alguns embates com eles, né? Embates vamos dizer assim, de visões diferentes da questão organizativa, de como deveria se organizar. E essa questão acabou fazendo com que a discussão de São Paulo avançasse para um que acabou ocorrendo, que foi a unificação. Essa unificação, no caso nosso, da Justiça do Trabalho, do Sintrajus, se deu porque, eu já disse isso, uma postagem que eu fiz no nosso grupo lá, a nossa diretoria já vinha de uma militância muito antiga. Voltando à questão da unificação de São Paulo, havia um desgaste da militância que estava na direção, por muitos anos já dedicados à direção da associação, da transformação em sindicato, e aí, numa mudança de gestão, nós falamos, olha, por que nós não encaminhamos a proposta da FENAJU de unificação? Vamos falar com o pessoal. Essa demanda também existia na Justiça Federal, né? O pessoal tinha, o Sijusfem tinha tomado o Sijusfem, recentemente tinha eleito a diretoria, também estava interessado na unificação. E no eleitoral também havia essa demanda. Essa demanda se passava e a FENAJU tinha sido criada, tinha dirigentes que estavam na coordenação da FENAJU, que era o Joaquim Arcoverde, tinha o Demerson estava na direção, né, daqui de São Paulo. Enfim, isso facilitava a nossa unificação. E aí o que nós fizemos? Vamos marcar conversas primeiro. Primeiro chamamos todo mundo, fizemos reuniões, tentamos chamar o Sindquinze. O Sindquinze nesse processo acabou saindo. E fomos nós, marcamos a criação do congresso para o dia 8 de dezembro. Eu lembro que o palestrante do nosso congresso foi o doutor Pedro Estevam Serrano, que na época é um jovem professor da PUC, hoje é um advogado muito conhecido até, crítico da Lava Jato desde o início, tudo, foi palestrante do nosso congresso de unificação, até por indicação do Paulo Marinho. Paulo estudou na PUC, conhecia ele pessoalmente lá, foi ele que providenciou esse convite, se eu não me engano. Por isso que eu acho que era bom até o Paulo depois falar, lembrar um pouco disso. Eu lembro de que ele foi um palestrante, foi uma palestra muito interessante, né? E havia a questão, todos nós estávamos, de certo modo, no mesmo campo, né, de envolvimento político com a CUT, né, que era a Central
que reunia os trabalhadores todos na época, a central, vamos dizer assim, mais combativa, tal, em um cenário de 3 ou 4 centrais que nós tínhamos naquela época, né? Um cenário muito mais restrito do que hoje. Depois, todo mundo sabe, houve toda uma desagregação, né? Dentro da própria CUT, o processo foi produzindo criação de outras centrais sindicais, mas naquele momento nós estávamos com uma central sindical só. Tanto é que o nosso sindicato já surgiu filiado à CUT, né? Já foi criado filiado à CUT. Naquela época, somente os sindicatos eram filiados à CUT. E aí decidimos que teríamos uma direção provisória, com pelo menos 4 dirigentes de cada sindicato, dos existentes, 4 ou 5, fornecendo os dirigentes provisórios, e dali até terminar o mandato, né, dessa direção provisória, aí sim seriam feitas as primeiras eleições para a primeira diretoria do Sintrajude, que foi criado em 8 de dezembro de 1996, né? É isso? 5, não? 5. 95. 95. Não, 95. É isso, não, é isso. Exatamente. O plano de cargos e salários que foi mencionado pelo Ítalo tem a ver com o nosso processo de lutas, tem tudo a ver com esse processo de unificação, porque foi a partir do primeiro PCS, que foi uma lei de 96, né, de 25 de dezembro de 96, nós já estávamos em negociação com o Supremo e tivemos que depois fazer greve para esse projeto ser aprovado. A questão do parcelamento que o Ítalo mencionou, acho que ele se equivoca. Isso foi exigência do governo, então, era o governo Fernando Henrique, o ministro Zé Serra era o ministro da Fazenda, Economia, na época, não lembro, era Fazenda, não, o planejamento, e foi resistente à ideia. O PSDB era contra a aprovação do projeto, o PSDB era o partido do governo, e nós enfrentamos resistência. O projeto tinha sido enviado pelo Supremo, mas não foi fácil de ser aprovado. Como a gente imaginava, o Supremo teria alguma facilidade. Não, aí nós tivemos que atuar e batalhar para tentar derrubar as resistências do Congresso, né, principalmente capitaneadas pelo partido do governo, que era o PSDB, então, e buscamos aliados na bancada de oposição, né, que na época era formada por deputados e senadores do PT, enfim, para que a gente tivesse um resultado positivo. Tivemos que fazer greve aqui em São Paulo, todo mundo lembra das grandes mobilizações, foram nessas primeiras mobilizações que surgiram aí os militantes que depois vieram com uma direção definitiva, como o próprio o Cláudio Klein, a Ana, né, apareceram muito nessas primeiras mobilizações. A gente estava já subindo no caminhão e fazendo passeata entre fizemos uma assembleia histórica, que eu lembro, em frente ao Teatro Municipal, nas calçadas do Teatro Municipal. Fizemos em frente ao Instituto Federal, que ficava ali do lado da Faculdade de Direito lá de São Francisco, na época. Fizemos muita manifestação de rua em frente ao seu trabalho, que era ali na Avenida Ipiranga, na Castelígaro, enfim. Foi um movimento muito que, de certo modo, sedimentou, né, produziu as bases do Sindicato Unificado que viria a acontecer. Né? Eu acho que foi o batismo de fogo, vamos dizer assim, dessa nova direção, tanto da direção provisória quanto da primeira diretoria eleita. Eu vou ficar por aqui, que é o resumo de como eu vejo essa situação. Eu acho que essa coisa foi uma coisa que veio do movimento geral no país, né, do Judiciário Federal e de vários sindicatos que foram unificados. Se você pegar as datas de criação de todos eles, você vai ver que eu participei, eu era dirigente da FENAJUF, participei pessoalmente da criação do Sindicato de Pernambuco, de Minas Gerais, de vários outros, de vários processos de unificação em vários estados. Eu era convidado para ir no Congresso de criação, e todos era o sentimento, vamos dizer assim, comum da época. Então, eu acho o seguinte, né? A memória aqui é o Neemias. A minha memória é muito ruim. Depois eu me desliguei também logo
depois da primeira gestão do Sintrajude, eu me afastei da direção. Então, assim, eu não participava mais dentro do sindicato. Mas até então a gente vinha numa toada. A ideia sempre foi de unificação, porque desde que a gente conseguiu vencer a associação na Justiça do Trabalho e se transformar em sindicato, né, a luta pela sindicalização e tudo, a ideia sempre era unificar, era sempre crescer, porque a gente achava que um sindicato pequeno, isolado, não iria prosperar muito, né, não iria ter condição de guerrear contra o poder judiciário, né, contra a Justiça do Trabalho, em suma, né? E aí viemos nessa toada de constituir um sindicato, primeiro individual da Justiça do Trabalho, cada um no seu segmento, e nós nos filiamos à CUT, como o Neemias lembrou bem, e depois foi criada a FENASTRA, nós conseguimos fazer aquela encontro em Brasília, né, que decidimos criar a FENAJUF, e com muita briga, foi sempre com muita briga. Mas porque tinha gente que era contrário, tinha segmentos que era contrário à criação da FENAJUF, da unificação, por vaidades políticas, etc. Mas a gente conseguiu fazer essa unificação nos moldes como o Neemias colocou. O Neemias tem uma memória realmente que é admirável, ele lembra detalhes assim que realmente me fogem. Mas isso, aqui em São Paulo, o nosso sindicato era muito afeito à unificação, o pessoal da Justiça Federal também, então, eles tinham conseguido vencer uma direção reacionária que tinha na direção da associação, depois do sindicato deles, e tinha também vontade de unificar. Os mais difíceis, não tem ninguém aqui da Justiça Eleitoral, mas foi justamente o pessoal da Justiça Eleitoral, que era o pessoal mais que eles queriam unificação, mas eles eram muito assim politizados, vamos dizer, eram muito mais à esquerda, né? E tinham muita dificuldade de compor, queriam muitas minúcias, né, de coisas e tal, e foi o pessoal mais difícil de chegar na unificação. Mas a gente conseguiu o processo de unificação aqui em São Paulo, foi muito bom, né? E quando unificou de fato também já, se eu não me engano, já nasceu o filiado da CUT também, né? O Neemias pode lembrar bem isso. Isso mesmo. Já nasceu filiado à CUT. E na época a gente estava nesse processo de lutas aí por reposição salarial e foi feita uma greve muito, muito importante, né? É tudo que eu me recordo. Depois disso, como eu me afastei, e eu me afastei porque eu percebi que o que eu tinha que fazer no sindicato eu já tinha feito, né? Que era aquele início que nós demos start, aquela coisa toda. E eu tinha mais uma visão, vamos dizer assim, administrativa do que política. Então, na questão política, eu era um cachorrinho no meio dos cachorrões. Eu não ia tocar para frente a minha participação mesmo, não ia ter como. Aí, então, eu me afastei. E eu acho que tem muita gente aí que pode dar depoimento mais minucioso a respeito. E desse período que me lembro, por enquanto, é isso. Beleza. Só complementar uma coisa que o Walter falou, porque ele citou o caso do pessoal da eleitoral, é só para situar melhor. O pessoal da eleitoral teve uma certa resistência, acho que o Walter vai lembrar isso, na criação da FENAJUF no primeiro momento, porque eles diziam assim: nós queremos que a unificação, que essa federação única e essa federação nacional seja criada na luta. Eu lembro que se fazia muita essa coisa, preciso surgir da luta. Eles enfatizavam muito essa coisa, precisa surgir da luta. E a gente dizia, não, a organização é um instrumento, é um meio, né, para você conseguir alguns objetivos. Você se organiza, você tem tendo uma entidade nacional, nós temos condições de brigar por um projeto de cargos e salários. A FENAJUF foi criada porque nós tínhamos necessidade de ter um plano de cargos e salários e algumas entidades já estavam buscando isso isoladamente. Tinha saído um plano de cargos e salários só do eleitoral, entendeu? Como o Sepúlveda pertence, era presidente do TSE na época.
tinha saído uma iniciativa no STJ também, separada, e nós da FENASA não conseguíamos nada também no seu trabalho. Então começamos a perceber que ou se negociava com o Supremo, né, e tentava encaminhar via Supremo um projeto de lei, ou não, e íamos conseguir fragmentados, com federações nacionais divididas, uma da seu trabalho, outra da Justiça Eleitoral, ia ser criada outra da Federal e Militar, muito provavelmente não tinha sido criada. E aí havia essa discussão. Só que depois que foi criada a FENAJUF, sim, aí o pessoal da Justiça Eleitoral aí foi se convencendo que era importante. Aí já tinha havido logo depois que houve também uma primeira diretoria da FENAJUF que não funcionou, era muito grande, depois que a gente acabou ficando somente com 11 dirigentes na FENAJUF, aí começamos a entender que era preciso buscar o Supremo, encaminhamos o primeiro PCS, e aí isso deu um certo ânimo, mudou essa conjuntura em relação. Tanto é que enfraqueceu a própria decisão de alguns colegas que eram da FENASA, que não haviam concordado com a criação da FENAJUF e haviam se retirado do Congresso. Isso fez com que eles voltassem. Por quê? Porque eles perceberam que estariam para trás. Nós conseguimos encaminhar um projeto com o Supremo estava enviando esse projeto, nós íamos ter que lutar por esse projeto, e aí a FENASA acabou, vamos dizer assim, cedendo. Os companheiros nossos que eram ligados ao PCdoB acabaram percebendo que o caminho era unificar as lutas na FENAJUF, e voltaram e se juntaram a nós numa plenária que foi realizada em Brasília, e aí já estavam conosco no congresso que foi realizado depois, que elegeu alguns dirigentes para ocupar os cargos e alguns diretores da FENAJUF que renunciaram. Mas aí isso aí já é uma história paralela, mas que tem a ver com a situação nossa da unificação, para poder vocês entenderem como ela se acelerou aqui em São Paulo, e que o que realmente acelerou foi tanto a criação da FENAJUF quanto a questão do plano de cargos e salários, que estava despontando aí, impondo a necessidade de uma organização coesa de todo o Judiciário Federal aqui em São Paulo. Nós não poderíamos prosseguir separados com sindicatos menores, porque não era racional. Né? Não era racional cada sindicato ter o seu jurídico, cada sindicato ter sua imprensa, cada sindicato dividir, vamos dizer assim, inclusive do ponto de vista financeiro, a gestão seria muito complicada. E a unificação realmente foi uma solução para isso. Ô, Neemias, eu sei que você já falou, mas tem só um elemento que eu só queria entender. Quem foi que elaborou o PCS? Foi um projeto que veio do Supremo ou veio dos sindicatos? Não. Eu posso dizer isso porque foi um dia, a diretoria da FENAJUF marcou uma audiência, pediu uma audiência com o Sepúlveda Pertence, e fomos eles aceitaram e fomos para o Supremo. Eu, o Emerson, o Aguinaldo, o Joaquim Acolê, se não me engano, a gente tinha feito uma reunião em Brasília, e naquela semana eles marcaram. Nós fomos para o Supremo para essa reunião. O ministro Sepúlveda Pertence sentado à nossa frente, o que nós dissemos: olha, ministro, nós precisamos ter um plano de cargos e salários, uma tabela salarial para o Judiciário. Por quê? Porque nós recebíamos pela tabela do Executivo. A tabela do Executivo era um negócio, plano. Nós éramos o único poder que não tinha uma autonomia, vamos dizer assim, uma tabela salarial própria. O Legislativo já tinha aprovado recentemente, e nós dissemos isso para ele. O Legislativo aprovou uma tabela salarial, tem aqui, levamos cópia, né? O Executivo tem lá as suas tabelas e nós não temos. Né? E aí o Sepúlveda Pertence, que tinha, de certo modo, resolvido os problemas salariais dos servidores do TSE, ele tinha sido presidente do TSE, antes de ser presidente do Supremo, ele chamou o diretor-geral dele, que era o Alisson. O Emerson lembra muito bem disso, ele estava nessa mesma reunião. Pena que ele não está aqui agora. E aí ele chegou e falou: olha, Alisson, doutor Alisson, era o diretor-geral, vamos fazer essa tabela, vamos tentar aproximar, porque o grande argumento da época era o seguinte: a Constituição garantia a isonomia salarial entre os servidores. Era uma conquista da Constituição de 88, essa isonomia. E o Legislativo já tinha saído na frente com a tabela salarial muito melhor do que a nossa, muito melhor do que a do Executivo.
Ele falou, vamos tentar fazer uma tabela salarial aproximando ao máximo a nossa realidade da realidade dos servidores do Legislativo. E saímos dali naquele dia, olha, isso eu lembro muito bem, depois da reunião, fomos para a sala do diretor-geral, eu, o Demerson, o Joaquim, o Aguinaldo, e ficamos fazendo a tabela, junto com o assessor do diretor-geral, o Demerson com a calculadora, eu também, sabe? Nós começamos a elaborar, olha, aqui podia ser assim, assim, nós vamos tentar fazer assim, porque nós não fizemos exatamente igual, nós não copiamos, mas o que nós copiamos do projeto, aliás, da lei aprovada para o Legislativo, foram as denominações, que era, eu lembro muito bem hoje, era analista legislativo, técnico legislativo e auxiliar legislativo. E no judiciário era atendente judiciário, técnico judiciário, técnico era o de nível superior, era técnico, auxiliar e atendente. E aí mudamos a denominação para ficar com o mesmo nome, né, para poder se estabelecer a tal isonomia. Foi isso. E a partir daí, o que o Supremo tinha que fazer era negociar com o governo e tal, e aí começamos a enfrentar a resistência do governo, e nós, evidente que o Supremo também teve que tentar negociar, como todos os planos que se sucederam, né? A nossa resistência foi muito grande e só foi possível superá-la com o envolvimento da categoria em nível nacional. Inclusive, Isso ocorreu em 96. 96. Até 96. Lá nos arquivos que estão lá no grupo, tem a foto, tem uma das fotos, talvez não seja a primeira, mas tem uma das fotos de vocês reunidas com o Alisson, a mesma turma, você, o Demerson. Interessante. Aquela foto, só para citar, aquela foto foi o seguinte: a gente chamou os deputados para irem numa reunião com o Sepúlveda da Pretens, e os nossos companheiros do Judiciário do Cone Sul, que estavam ali, que estão na foto também, para a gente ter uma reunião para tentar dizer que o presidente do Supremo tinha que interferir no processo, porque tinha resistência do governo. Tá, então foram 3 deputados, naquela foto tem 3 deputados, se não me engano, o Agnello, que depois foi até governador do DF, uma outra deputada federal do PT, que era servidora pública também, que se envolvia com essas questões de servidores públicos, a Maria Laura, enfim. E tem vários colegas ali, né? Tem o Corrice, Santa Catarina, eu tenho o América, lá de Brasília. É isso mesmo. Muito bom. Só uma sugestão, Cláudio Klein. Cria um grupo desse nosso no Telegram e posta todas a documentação lá, porque no Telegram fica mais fácil e fica permanente para acesso, fica mais fácil para quem ingressar posterior acessar toda essa documentação, esse histórico e essas fotos. Tá? Sugestão aí. Eu gostaria de falar algo sobre esse solo. Só um instantinho, Vanderlei. Deixa eu só dar uma mensagem aqui que o Paulo, só para dizer, o Paulo me respondeu a mensagem. Ele disse que ele tinha uma reunião agora às 8h05, também online. Ele até botou assim: a memória de vocês é melhor que a minha, acredita, excelente conversa. Aí eu falei para ele: Paulo, seria importante depois você gravar pelo menos um depoimento. Eu acabei de falar aqui que foi você que convidou o Pedro Serrano para ser palestrante no nosso congresso, e tem outros detalhes que você participou. Então, eu deixei aqui um lembrete para ele que seria importante ele falar depois sobre isso. O Paulo é interessante, ele começou no sindicato por causa de uma reivindicação de local de trabalho, um problema de água suja no filtro das juntas de Guarulhos. E por causa disso, ele entrou no nosso grupo lá do Sintrajus e tudo, e participou. Essa é a história dele. E depois ele fez um trabalho muito interessante. Ele era estudante de direito e tal, mas aí depois também, como muitos, cansou da militância e acabou se afastando, né? E aí a última participação dele foi na unificação. Obrigado, certo, Walter? O Neemias, foi na unificação, não. Eu acho que ele ficou até 99 conosco. Eu, você e ele, acho que fomos os últimos da Justiça do Trabalho. Não, Ítalo, mas isso a gente vê. Isso é um detalhe. Não, isso é um detalhe, mas não foi.
eu sou Andréa Moraes. Atualmente eu sou servidora aposentada do Tribunal Regional Federal, fui diretora do Senjusfen de 1993 até 1996, quando ingressei na diretoria provisória do Sintrajude, sindicato já unificado, e acabei saindo na metade de 96. Quando terminou a gestão provisória, eu saí também. E vou falar um pouquinho, como eu já falei muito já falei muito na outra entrevista que eu concedi, eu vou falar um pouquinho do processo de construção da greve de 96. Tá? Bom, em 1994, a gente teve a edição do Plano Real, e com a edição do Real, a gente teve uma perda de 50% na recomposição dos salários dos servidores do Judiciário. Foi previsto um reajuste dado pelo governo Itamar, que acabou não vindo, né? E em 1995, a gente também não teve reajuste, pois o FHC, o Fernando Henrique, acabou com a nossa database. Só que em 95, ele ainda governou com o orçamento do Itamar. Então, o aperto salarial acabou sendo menor do que em 96. Em 96, o FHC decretou reajuste zero, e aí tornou a situação salarial do servidor insustentável, o que acabou motivando a greve, né? A princípio, a diretoria unificada do Sintrajude estava dividida quanto à viabilidade da greve. A nossa categoria nunca foi uma categoria fácil de mobilizar, né? Mas aí, a gente caminhando pela base, a gente escutava sempre uma enxurrada de queixas, né? E eu acho que naquele momento a própria base se articulou e colocou o movimento na rua. E a diretoria foi meio que a reboque desse processo. E nessa época também despontaram novas lideranças entre os grevistas, o Cláudio Klein aqui presente, a Ana Luísa, o Kleber e outros diretores que agora eu não me lembro do nome. Não. Bom, durante foi uma greve assim maciça, como disse o Neemias, com muita mobilização de rua, teve uma assembleia histórica no Teatro Municipal. Houve uma adesão muito grande mesmo, assim, gente que a gente nem imaginava que um dia fosse aderir à greve, aderiu, e porque a situação estava realmente muito crítica. Eu vou dar um exemplo meu. Eu tinha uma criança de 1 ano em casa nessa época e matriculei meu filho na escola, né? Era meu filho, matriculei na escola, e no dia do início das aulas eu não tinha dinheiro para comprar a mochila para mandar meu filho para a escola. Então, quer dizer, era uma época de muito arroxo salarial mesmo, e muita angústia, né? Eu acho que por isso que o movimento cresceu tanto e a diretoria acabou tendo que tomar a frente do processo, mas meio que levada pela própria categoria, né? E isso desembocou na conquista do primeiro PCS em 97. A respeito disso, o Neemias já falou um pouco. E bom, vou encerrar por aqui a minha fala. Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa. Tá bom. Vamos seguir a sequência, Andréa, pode ser? Para todo mundo falar um pouquinho. Depois eu queria que a gente voltasse nessa questão da greve, nessa preparação da greve. Você falou coisas interessantes aí sobre aquela dúvida na direção com relação a fazer uma greve, né? Foi a primeira greve unificada, né? Sim. Vanderlei, você pode falar agora? Tudo começou, como eu falei, naquela anterioridade do pessoal, né? Que associação, o GROW aqui na Baixada, mas como o único que era livre, que eu já era aposentado na época, mas era militante. E eu talvez não fosse o único que era divergente do PCdoB. E eu fazia esse elo com as centrais, né, com a base, pela integração das pessoas, na base junto à CUT, porque tudo começou quando advém assim de Itamar Franco, como foi dito, veio o neoliberalismo com o FHC. É uma história muito longa também, que entra dentro do judiciário. Quando eu era plantonista, estava no solo da resistência, você entendeu? Na rua. Porque eu era
já era aposentado, então tinha essas condições. Não havia ainda aquela liberação a nível de sindicato, porque ainda estávamos gatinhando ainda na questão sindical. E os Divergentes, estive no Rio com os Divergentes, estive no Sind 15 contra os Divergentes, que depois veio o Sind 15, né? Hoje lá uma região, a 15ª, foi uma luta também com relação a isso, e o sindicato próprio não quis unificar. E toda essa luta, quando os estados divergentes, quando eles iam para as grandes sessões, né, com as autoridades, na OAB eu estive, e eu falava com a categoria do PCdoB, porque eu sou filiado do PCdoB desde os meus 12, 13 anos. E eu tenho assim uma voz muito atenta lá no PCdoB, tenho um respeito muito grande da direção. Então eu era um elo com esse pessoal divergente para articular, para fazer o trabalho, para conscientizar no militar, na Federal Militar, e com juízes também. E uma pessoa que nos ajudou muito lá em Brasília, que não foi citado o nome, o Eduardo Suplicy. O Eduardo Suplicy, ele esteve nesse elo aí, numa questão muito séria, muito importante também. Inclusive nessa reunião que foi feita da menina do PT que esteve lá, era por Eduardo também ter ido. Eu estava lá, fiz esse convite a ele, essa visita de gabinete. Então esse era o trabalho, como o Walter falou. Eu talvez não fosse um cachorro grande, mas eu conseguia latir, entendeu? Esse pano de fundo foi muito importante. Esse pano de fundo simples foi um elo assim que conseguiu, estava presente em toda a formação assim da fundação. Sempre o elo, o intercâmbio com os divergentes pela integração, pela unificação. Se houve tentativas mais drásticas, eu estava presente no Rio de Janeiro. O Neemias lembra muito bem disso, as ameaças no Sind 15. Houve ameaça do Sind 15 e eu estava com uma pessoa no carro. No Rio de Janeiro, houve aquela tentativa, o boicote do Rio de Janeiro. Eu estava lá no campo do Rio de Janeiro, muito sério também, esse campo, que pouco se fala nessa história, para conversar cara a cara com os divergentes. Então, como eu era afiliado ao PCdoB, e eu não estava fechado com esse pessoal, como o Neemias falou, PCdoB, eu consegui articular, dentro do PCdoB, na organização nacional, que o pessoal do Sintaema, né, e está no Sintaema até hoje, através de um dirigente do Sintaema, e dentro da reunião do PCdoB, eu consegui passar o quão era importante essa unificação do judiciário e do judiciário. E pela reposição salarial, que ela deveria se configurar de forma isonômica. Aí surgiu todos os cabeças mais inteligentes da formação de conta, matemática, e eu friso isso, Neemias, e isso foi muito importante. Então, e essa negociação de rua, essa negociação de estar com os divergentes, eu estava ali presente. Havia uma divergência, talvez, da própria direção do Sintrajude, antes da formação. E por ser militante, por ser filiado, talvez ficasse assim uma visão, uma ótica ainda, falta de preparação sindical. E eu entendia pela experiência de luta que era importante. E hoje resultou em tudo isso que nós temos. Então essa foi a minha participação no sindicato. Tive ativamente nas greves, parar a audiência
de um juiz numa junta, que antigamente era junta, hoje é vara, para, excelência, o senhor vai aderir à greve, e ele fazer parar a audiência e fazer constar na ata daquela audiência que ele aderia à greve, é muito importante isso. Colocar tudo isso fez parte da história do Sintrajude. E não se atemorizar. E essa foi a minha caminhada dentro do Sintrajude. E também tinha a questão financeira. O que pegava mais era a questão financeira, que impedia a unificação. Não era tanto política. Eu observei que não era tanto política a questão, mas sim financeira por bens materiais, onde a causa era muito maior. Eu tinha visão, como militante do PCdoB, que a causa organizativa era mais importante. Foi quando eu fui lá conversando com o Carlos, conversei com algumas pessoas lá na Militar, entendeu? Aí começamos todo esse trabalho. Estive na eleitoral conversando também que a causa era muito importante. Em Brasília, com o pessoal de Brasília, lá com o sindicato de Brasília, e visitando os tribunais federais, levando essa ideia que a organização integrada da luta sindical é muito mais importante do que o bairrismo sindical, que acontecia naquele momento, e as causas financeiras, como eu já falei. As pessoas, como o Grow daqui da Baixada, que ficou temeroso, e os bens vai passar para o Sintrajude, vai tudo. Isso aí já na fase do Klein que estava. Então, essa foi a luta sindical que eu fiz. E os trabalhos de campo, as fotos, representando o sindicato nas conferências nacionais de saúde, nas conferências estaduais, representando o sindicato, nas conferências estaduais, municipais. Tudo isso aconteceu dentro do Sintrajude. Havia os tecnocratas, os pensantes, e havia também esse elo, que era importante, de formação sindical. Aí começamos a trabalhar na questão financeira para a formação sindical do Sintrajude, nesse viés de esquerda, filiamos a CUT, aí, e quem estava, os antagonistas contra a gente, era a farsa sindical. Estive na força sindical, sim, fazendo frente aos resistentes pela unificação. Era muito difícil. Então, esse elo, pela minha penetração dentro da categoria e dentro desse sindicato e dentro dessas federações, dessas associações, houve um elo. Você entendeu? Esse elo, eu fiz a minha parte. Isso foi importante. Tem mais coisas que aconteceram, que ficou aí, está na história, está registrado nas fotografias do carro, eu deitar na via para parar pela manifestação, aquela foto que tem lá no sindicato histórica de uma pessoa deitada no chão para parar o trânsito dentro da Justiça Trabalhista na Brás Cubas, é questão de luta sindical, de integração sindical, para dar exemplo de que a resistência de um sindicato é muito importante. Foi isso para o que eu deixei para os novos, no caso do Adilson, do caso o Nemias, ele o diplomata, né, o fiel, ele é tão finesse, mas eu me entendia bem com o Nemias. Ele me ensinou bastante, sim, ser tão fino dentro do sindicato. Foi quando eu aprendi a ter a locução mais tranquila, que eu vinha de uma escola mais de resistência, assim, mais ativista. E isso eu aprendi dentro do Sintrajude.
E meu orientador, sim, foi o Neemias. Vanderlei, falsa voz, a locução. Então, esse foi o balanceamento que eu tive dentro do Sintrajude. Foi importante para mim, sendo que eu estou até hoje na luta dentro do Sintrajude. Hoje sou convocado, hoje eu me faço representar, hoje eu falo em nome do sindicato, hoje o sindicato está em toda parte com aquela finura que o Neemias me passou, e eu agradeço o Neemias, ele ser tão diplomata, eu chamo ele de o diplomata sindical. O Neemias, na nossa história, para mim, é o diplomata sindical que nós temos aqui nesse país. E graças a Deus eu agradeço a ele. Essa é o que eu posso contribuir. Se quiser mais informações, eu me vim despreparado assim da história. Então foi isso que aconteceu. Obrigado, Neemias. Encerro por aqui. Obrigado, Vanderlei. Posso, Elcio, fazer só um Pode, Ítalo, vai lá. comentário aqui na fala do Vanderlei. Vanderlei, meu querido, eu não sabia que você era do PCdoB e nem se você ainda continua dentro. Continuo dentro, estou lá. Mas eu sou oriundo do PCdoB, viração secundarista. Foi daí que nasceu meu movimento, minha participação. Em 1980, eu fui preso pelo DOI-CODE aqui de São Paulo. Eu também fui preso também. Durante a eleição da UMES, da UBS. Eu também fui preso. Da UNE, aqui no estado de São Paulo, num colégio que você vai reconhecer, Marina Sintra. Ah, Marina Sintra, estava lá. Fica pronto aonde? Ao nosso TRT2. TRT2. Ao TRT2. Eu fui estudante ali daquele colégio. Ah, eu lembro. Eu fui preso porque era da viração secundarista PCdoB, né? E eu não sabia que você era participante eu fui preso político PCdoB. Do nosso conluio PCdoB. Desde a época da ditadura. Exato. É uma história que tem que ser resgatada, né? Porque aí vai ficar, né? Essa consanguinidade sindical, ela foi mesclada. É a consanguinidade sindical que eu falo. Hoje eu sou ateu político, eu sou independente, eu não estou mais filiado nem ligado ao PCdoB, nem nunca tive ligado a qualquer corrente partidária do PT, do PSOL, PSTU. Eu era um independente dentro da linha política. Mas foi um prazer conhecer esse seu lado da história e poder compartilhar com você um pouco. É que naquela época não houve oportunidade, né? Por falta de formação política. Exato. E quando você é uma resistência, você fica escantaneado, assim, por falta de formação política. Eu fui o Neemias, o Walter, o Paulo, a Iris, a Cida Carleto e outros mais que fizeram parte da nossa gestão, e várias gestões podem fazer referência que eu era a divergência dentro do grupo. Mas é isso aí. Deixa para seguir, Elcio. Na época, nós estávamos em Ribeirão Preto, né? E para mim foi uma experiência maravilhosa. Quando você fala de Sintrajude, cara, você está falando da minha alma. Sabe? Quando você fala de Sintrajude, você está falando de parte da minha vida em que eu realmente me identifico como homem, como profissional, como homem de justiça, né? Como servidor do judiciário. Quando você fala de Sintrajude, para mim, você mexe num ponto do meu ego, da minha vida, que, sabe, cara, eu não vou dizer para você que foi a parte mais importante da minha existência, mas ela foi muito, muito marcante e foi muito importante. Nós vivíamos em Ribeirão Preto, de uma certa forma, até
desligados de toda a movimentação sindical que acontecia em São Paulo. Embora todas as informações eram passadas para nós via boletim naquele tempo, né? Eram os atos mais boletins do que as redes sociais. E nós procurávamos nos informar e manter o contato com a diretoria do sindicato de alguma maneira, que até porque o interesse era basicamente nosso, principalmente nosso, enquanto seguidores. Saber toda a movimentação que estava acontecendo entre a diretoria do sindicato, entre o sindicato propriamente, a presidência do TRF, os juízes e a questão salarial, a questão da formação de salário, que era a principal questão que o sindicato batalhava naquele momento. E eu fui convidado para ir a São Paulo, na sede do Sintrajut. E quando eu estive lá, eu tomei pé do que realmente estava acontecendo e da luta, como é que ela acontecia. E tive o prazer, o privilégio de encontrar irmãos maravilhosos como o Klein, como o Emerson, como o Ortilson, como o Neemias, como o Moreira, não me lembro mais, é tanta gente, né? As meninas, a Ana. E fazendo encontrar figuras maravilhosas que vinham fazer os bastidores. Então, naquele momento em que eu passava a conhecer esses personagens, Júnior, puta, cara, pude entender a grandeza que eu estava invertido, a grandeza do que realmente eu estava envolvido, eu estava. Nós, no interior, na inovação que estava acontecendo, não tínhamos exatamente conhecimento, né, propriamente dito, do que é o Serviço Público Federal, e muito menos da campanha e da luta sindical que havia por trás nos bastidores, em casa, do Serviço Federal. E nós vivíamos ali a mercê dos juízes federais, que eram verdadeiros deuses para nós, né? Nós viemos da empresa privada e estávamos praticamente recém-contratados no serviço judiciário. E quando eu passo a conhecer a diretoria, essa fabulosa diretoria do Sintrajut, porra, cara, eu me apaixonei. Me apaixonei pelo Sintrajut, eu me apaixonei pelo Neemias, eu me apaixonei pelo Klein. O Klein tinha o cabelo todo encaracolado, coisa mais linda do mundo. O Demerson era um cara enorme, intelectualíssimo. O Neemias, um cara intelectualíssimo. Eu comparava o conhecimento, a sabedoria de Neemias e a guardia dele com o Jô Soares, um cara enorme, um cara formidável, intelectual, sabe, que passava para a gente uma baita segurança em matéria de conhecimento didático, sindical. Um cara gênio, um cara que metia a mão, ia para cima e já me passava algumas diretrizes de como demandar com o juiz, como falar com o juiz, quem eram os juízes, na verdade, que para mim até então eram deuses, eram semideuses. Porra, caiu a ficha, cara. Bom, e aí nós começamos a enfrentar. Eu recebi algumas orientações de como agir nas eleições. Naquelas eleições eu fui eleito por colegas, dos companheiros, fui eleito como monitor de base, e aí a coisa pegou. E eu abracei a situação de uma maneira tão convicta que eu voltei para Ribeirão Preto, achando que eu iria tomar conta do fórum real ali e do sindical, de uma maneira absoluta. Falei, pô, chegar lá já vou nomear a gente, e eu sou operacional do serviço diversos, e comigo haviam entrado no serviço público mais ou menos umas 5 pessoas também. Era a mesma função que eu. Eu falei, pô, eu vou chegar lá, vou pegar aquela negrada, era tudo preto. Falei, vou pegar os negrinhos, cara, vou fazer tudo, e já vou comandar aquela rapaziada para sindicalizar, e já vou meter bala, já vou para 5. A primeira etapa era sindicalizar o maior número possível de servidores. E todo mundo tinha o mesmo ensino que eu tinha quando eu fui para São Paulo participar daquela reunião, para conhecer os bastidores do nosso sindicato. Todo mundo ficava meio ressaqueado, não, pô, o juiz não vai gostar, eu trabalho na segunda vara, eu trabalho na terceira vara, meu juiz é exigente.
todo mundo aquela mesma visão que eu tinha anteriormente de semideuses dos juízes federais. Aí, devagarinho, eu fui conversando, fui conseguindo convencer e conquistar o maior número de companheiros das varas federais fazerem parte da fiscalizada. Então, a partir daquele momento, começou-se a propositura de que todas as varas deveriam ser paralisadas para um debate, para uma discussão com a diretoria dos fóruns, com a diretoria do Sintrajud, que deveria estar preto para conversar. Só para encerrar, então, tem muita informação importante da participação. A parte mais importante da nossa participação naquele momento não foi exatamente a questão política de estar exigindo que as normativas de lei se cumprissem conforme a visão sindical. Isso não foi mais importante. O que foi mais importante, foi mais marcante, é que mediante o nosso despreparo, enquanto operacionais de serviço geral, que era a qualificação menor dentro do Judiciário Federal, nós tomamos conta do Fórum Federal, paralisamos tudo, tomamos conta da Polícia Federal, paralisamos a Polícia Federal, em tese, paralisamos o Tribunal Regional Eleitoral, lá na cidade de Ribeirão Preto, onde tinha Serviço Federal Judiciário ou não, nós paralisamos. Paralisamos a polícia, paralisamos o TRF, paralisamos até a Receita, paralisou tudo, velho. E nós fizemos uma carreata que só tinha Hilux, só tinha Pajero, tinha até Mitsubishi Eclipse. Nós saímos pela cidade e conseguimos sensibilizar o povo de que nosso plano de cargo de salário ia ser aprovado. Foi isso que foi inusitado. Foi fantástico. Então é isso aí. Num outro momento a gente grava um vídeo mais adequado e vale a pena ler, porque foi muito interessante. O juiz, por raiva, perseguição, me pôs para varrer o Fórum Federal. E eu tive que varrer do terceiro ao térreo, o escovão e vestido com guarda-pó que a dona Maria da limpeza fez eu vestir por ordem do meritíssimo Luiz Carlos Johnson de Salvo. E por conta disso, o doutor Scarpesini depois o juiz e pôs ele como substituto em Piracicaba, que estava inaugurando a vara. Quando chegou lá em Ribeirão Preto para tirar o guarda-pó que eu estava vestido, o escovão, chegou Neemias, chegou Moreira, chegou o Klein, chegou o Demerson. Foi marcante demais. Um abraço aí, boa noite. Obrigado, Barbosa. A gente vai buscar uma solução aí para a gente conseguir pegar o seu depoimento melhor, em melhores condições. Agora, eu queria que o Klein falasse. O Klein é o único, acho que ainda não falou. E o Klein, com o Klein, eu acho que a gente podia entrar. Na maioria dos depoimentos já falaram da greve. Eu queria ver se a gente explorava um pouco mais. A gente vai ter um problema de tempo daqui a pouco, né? Já são 8 horas e 50 minutos. Eu queria que a gente explorasse um pouco mais a greve, porque se vocês tentassem rememorar como foi aquele início da greve, o impacto da primeira greve unificada da categoria, e num momento muito não fácil, né, da conjuntura nacional. A gente estava no governo Fernando Henrique, naquele mesmo ano iria estourar em maio a greve dos petroleiros, foi aquela greve que durou muito tempo e que acabou sendo derrotada, uma das mais fortes greves que os petroleiros fizeram na sua história, que acabou sendo derrotada e foi um impacto muito grande para todo o movimento sindical, aquela derrota em 95 dos petroleiros. Queria que vocês falassem um pouco aí sobre aquele momento, como é que vieram. Klein, você pode falar agora? Antes de eu começar efetivamente, só queria fazer uma reivindicação que eu reivindico muito essas histórias do Barbosa. Eu conheci o Barbosa contando como é que foi que ele organizou, como dizia o Adilson, na unha, na raça, a greve lá em Ribeirão Preto, que era uma cidade que continua sendo aí no reduto muito conservador, autoritário. Ele conseguiu todo aquele desdobramento, inclusive essa história de parar a Polícia Federal foi uma coisa surpreendente, que ele mobilizou outra categoria além da nossa.
Essas histórias têm que ser contadas com calma e com detalhe. Isso é muito importante. E o Vanderlei falou um monte de coisa lá da trajetória dele. O Vanderlei vai ter que voltar a falar, não agora, porque não dá mais tempo, Vanderlei, porque a tua história de você parar uma audiência e registrar isso na ata, eu conheci a fama do Vanderlei com essa história. Essa história tem que ser contada devagarinho, com detalhe. Hoje não dá mais tempo, porque a gente está com o tempo. Você volta a falar, mas são essas histórias que enriqueceram aquele momento. Eu falo isso porque eu tive o privilégio de ouvir outras gravações. Por exemplo, todo mundo, nesse período, nessa época, era uma época onde as pessoas tinham muita vontade, coragem, e a gente acreditava em coisas que pareciam impossíveis. O relato do Neemias contando como é que a gente elaborou o PCS, sabe assim, você acreditava nisso, você ia lá, falava com o presidente Supremo e saía da reunião com a autorização para fazer um PCS. Eram momentos riquíssimos, assim. O Barbosa vai para o interior e faz isso. Comigo aconteceu uma coisa muito parecida. Eu era professor, eu tinha feito uma greve em 95, eu fiz uma greve em maio e passei no concurso e ingressei em junho. Tanto é que até hoje eu estou devendo esses dias de deposição para o Estado, tem um processo que caducou agora, mas está aí. Eu fazia muita greve e era acostumado. Não, servidor público faz greve. Eu trabalhava numa escola que o João Felício era o diretor de base, ele vinha sempre lá e falava assim, professor, o servidor público tem que ter sempre a greve como horizonte, tem que separar o dinheiro. Eu vim com essa mentalidade. Eu entrei no judiciário e eu entrei em 95, então o sindicato tinha sido fundado. Alguém, em algum momento, eu esqueci o nome da pessoa, ela me filiou na portaria do prédio. E eu lembro que eu estava trabalhando, eu estava feliz com o salário porque era maior que o meu. Mas os meus colegas, como a Andréa falou, reclamavam. Manuel? Oi? Manuel te filiou na portaria? Não, foi quem me filiou na portaria. Não, foi uma senhora que eu esqueço o nome dela, Eli, sei lá. Ela, depois um dia eu lembro. Faz tempo que eu estou procurando ela. De repente eu estava trabalhando no dia, eu lembro do Carlão, Demerson e o Moreira, que vieram na minha sala, passaram na minha sala explicando de uma tabela, de um projeto. E que legal, muito legal isso aqui. Todo mundo ficou animado. Os caras passaram, animaram todo mundo, e depois, como a Andréa falou, deu uma sumida. É que o Moreira não está aqui, mas eu queria jogar na cara dele hoje, porque ele era o responsável, o diretor de base do TRF, e ele era preguiçoso. O Moreira não fazia trabalho de base assim, passar no prédio. Ele tinha aqueles horários dele espremido, aquela coisa do... Ele era um diretor muito respeitado, mas eu via que não passava ninguém. E aí aconteceu esse fenômeno que a Andréa falou, que a base começou a se mover. Eu pude participar disso, porque eu lembro que o Kleber Aguiar e o Jorge Tomelin, que hoje não está mais na categoria, mas que agora é um advogado até importante dentro do círculo do PT, o Jorge Tomelin, nós começamos, assim, por conta, a passar no local de trabalho fazendo uma pesquisa, uma enquete. Você vai parar? Você vai parar? E tal. E a gente percebeu que todo mundo queria parar. Aí nós usamos dois artifícios. Assim, o primeiro é dizendo assim, olha, se você parar, o outro gabinete vai parar. A gente pegava... E como todo mundo queria parar, a gente ficou jogando um contra o outro e, no final das contas, contamos uma verdade, que era todo mundo vai parar. Então, ficou uma história assim, o tribunal vai parar, mesmo que ninguém tivesse deliberado isso. E a gente começava a espalhar, era um fake news. Lá no TRF tinha um elevador que ele abria as portas, cheio de gente, e fechava, né? A gente ficava na frente da porta e falava assim, gente, quando abria a porta, a gente ficava comentando um com o outro, como se estivesse falando, gente, o tribunal vai parar todo mundo, vai parar, fechava a porta. A gente ficou uns 2 dias fazendo isso, e essa notícia circulou no prédio. E aí aconteceu o que a Andréa falou, que no dia que estava marcada a greve, sem a gente saber o que fazer, parou todo mundo. E aí virou um pandemônio, porque parou todo mundo e a gente tinha que saber o que fazer com aquilo. Era Moreira, Carlão, Brasília, Andréa, todo mundo se mexendo, apareceu gente nova, diretor de secretaria, não sei se você lembra da Márcia Muricide, que era uma diretora comandando a greve, aquela coisa toda. Aí começaram a vir os caras que estavam escondidos, começou o Valdo Malmeister, que era um dos fundadores do PSTU, que estava lá escondido, a Ana Luísa, que era dirigente dos bancários do Rio de Janeiro, que passou no concurso, que nem eu.
começaram a aparecer e mostrar um pouco mais de serviço. E foi assim, e a greve surgiu, foi muito forte, e eu falei assim, nossa, essa categoria é boa de luta, a diretoria é boa de luta, né? Eu falei, aí me levaram para Brasília, eu vi que em Brasília tinha, eu fiquei igual o Barbosa, assim, nossa, o negócio é bom aqui, tem uma categoria boa, fiquei animado. Aí conheci o pessoal da Trabalhista, conheci o Walter, o Nemias, que falavam bem a Assembleia, falei, pô, esses caras são bons. E eu comecei a me animar, falei, eu quero ir para lá. Aí teve um juiz que nem o Barbosa aconteceu, que ele me pegou num canto e falou assim, quem é você? Qual é teu RF? Aí eu caguei, falei, puta merda, estágio probatório. Aí eu falei, Moreira, como é que é o seguinte, o cara me pegou, o que eu faço? O Moreira falou assim, fica tranquilo, você entra para a diretoria, que dirigente sindical é intocável, ninguém pode mandar você embora. Falei, mas vai ter condições? Eu nem queria entrar, mas eu fiquei com medo. E o Moreira falou, não, vamos pegar os novos, aí tem uns caras novos, tem um Nadils, que surgiu aí na federação. O Moreira não queria mais entrar, então ele queria empurrar os novos para a direção, para o Carlão. E aí eu comecei a cultivar essa ideia de entrar, entrei. E na primeira gestão, eu vou dizer uma coisa, assim, para mim, eu vou repetir o que o Barbosa falou antes, assim, eu aprendi a lutar na POSP. Aprendi que é importante trabalhador fazer greve, ganhar seus direitos na POSP. Mas eu aprendi assim concepção sindical, aprendi muito com o Carlão, com o Demerson e com o Nemias. O Nemias assim foi um dos grandes, falo porque ele está aqui na sala, os outros eu já falei pessoalmente, mas foi um grande assim. O Nemias é um cara muito bom de organização sindical. O Nemias sentava lá, organizava tudo, tinha uma cabeça, tudo pensava em tudo e organizava internacionalmente, pensava na FENAJUF. Foi um dos meus grandes mestres. Depois a gente acabou se desentendendo num outro momento, que a gente até um dia podia falar sobre isso, que foi algo que não devia ter acontecido, na minha opinião. Apesar da gente ter táticas diferentes, mas eu acho que a nossa estratégia de concepção de mundo, de sindical, não muda muita coisa. E eu acho que na primeira gestão que eu participei com o Barbosa, depois com a Dilson, Ana Luísa, a coisa principal, na minha opinião, que aconteceu depois daquela greve, foi que a gente criou os alicerces do que até hoje é o Centrajur. Isso veio, eu percebi que veio lá de trás, veio lá do Sinjusfem, de todos os sindicatos anteriores, que era a primeira coisa, o sindicato tem que ser combativo, tem que ser de briga, de luta. Aprendi isso e acho que a gente colocou isso em todas as direções, isso foi seguindo. Ele tem que ser um sindicato de base. E todos os sindicatos eram assim, tem que ter trabalho de base, tem que ter... Se vocês olharem os relatos anteriores também, depois vocês vão ver, todo mundo tinha um sindicato onde o trabalho de base e a luta eram a essência do sindicato. Eu acho que isso passou para gerações futuras, né? Um sindicato tinha que ser, e depois tinha que ser democrático e independente da administração, do partido político e tudo mais. Mas essas duas coisas, combativo de base e classista, principalmente classista, né? Que a gente aprendia desde o começo, que aquela história que vocês contaram lá atrás, que era importante era importante colocar o termo trabalhador e não servidor. Isso, por trás desse termo, tinha toda uma concepção de classismo, né? Nós somos a classe trabalhadora e não somos servidores públicos federais separados dos demais. Isso é uma coisa que eu aprendi nessa primeira gestão. Foi assim, minha maior escola foi com isso. Mais para frente, depois, aí eu entrei no partido político, entrei no PSTU, onde aí tive uma formação mais política, vamos dizer assim, que me ajudou muito também. Mas em termos sindicais, eu queria agradecer muito a esse grupo inicial, esses grupos, vocês que estão aqui nessa sala, por exemplo. E mesmo assim, por exemplo, o Walter falar, eu olhava para o Walter e para o Paulo, por exemplo, esses caras, eles eram muito bons assim, no que eles faziam, no que eles falavam, no que a Andréia era muito aguerrida, a Cleide, a Cláudia Sperber, assim, era uma outra característica, né? Mas eram pessoas que eu aprendi, foi toda a minha formação, e eu sei que foi a minha, foi do Barbosa, foi do Adilson, foi de toda aquela geração, Marinilda, todo mundo que veio, bebeu nessa fonte. E eu tenho por mim que até hoje, as direções de hoje, que nem fazem ideia do que a gente fez lá atrás, eles bebem dessa fonte do que foi construído nesse momento. Então, eu já vou adiantar uma outra, depois eu não falo mais. Esse projeto de memória, para mim, ele é mais do que resgatar a memória.
ele é um projeto que talvez vai ajudar a reorganizar todo um legado de conquista e vitória, porque foi vitoriosa, né? E mesmo os colegas que estão aqui presentes, por exemplo, que não tiveram na direção, eu hoje tenho muita dificuldade para entender realmente os motivos. Alguns vieram até de fora para não estar aqui, mas a oposição desse grupo que seguiu, por exemplo, majoritário no sindicato, a oposição ela teve um papel assim fundamental para moldar. Sempre as divergências sempre foram dentro desses alicerces, né? Nunca apareceu no Sintrajude uma oposição, por exemplo, que não fosse combativa, não tivesse trabalho de base como centro, não fosse democrática, não fosse classista, por exemplo. E isso é um legado desse grupo que está falando nessa reunião aqui, dos históricos, né? E eu acho que voltar a falar isso para a nova geração é uma coisa muito importante. As pessoas têm que entender uma coisa que a André começou dizendo. Entender que a gente já chegou um momento que a gente não conseguia comprar uma mochila para o filho na escola. E que se a gente hoje está num patamar que talvez a gente consegue comprar, hoje a gente não consegue comprar o carro do ano que a gente sonha, ou fazer a viagem que a gente está pensando, mesmo assim, com esforço consegue. Se a gente está nesse patamar, foi uma luta muito grande de um sindicato que nós construímos. Assim, para mim, é um projeto que eu acho que tende a dar muitos frutos no sindicato. Desculpa eu falar demais, mas aí já não vou falar nas outras perguntas mais. Obrigado, Klein. A gente vai ter o problema do horário. Eu queria pedir para a Andrea falar um pouquinho sobre esse momento da greve, até um pouco em cima do que o Klein falou, talvez, algum momento que você... E também, se você pudesse pontuar algum momento, algum aspecto daquela primeira greve que te marcou muito. Me marcou muito. Olha, eu acho que uma coisa que me marcou foi a união da categoria. Eu nunca tinha visto tanta adesão, com tanta vontade, com tanta convicção de algumas pessoas que outrora eram avessas até ao trabalho do sindicato, né? Por exemplo, o Klein, não sei se foi o Klein que citou a Márcia Murichig, né? Eu trabalhei com ela há bastante tempo. Ela foi minha diretora, e não que ela fosse conservadora, reacionária, nada disso, mas era uma pessoa assim totalmente enquadrada no esquema do tribunal, né? Assim, aquela pessoa que chega... Ela era assessora do Márcio Moraes, seja, o cargo mais alto que tem, né? Ela era chefe de gabinete. A assessora naquele momento era a Cláudia Dadico. E então, ela era uma funcionária assim, Caxias, CDF, chegava, trabalhava, batia o ponto e cumpria as tarefas, né? E não estava muito interessada em mobilização, em assembleia, em greve, nada disso. E, de repente, o gabinete do Márcio Moraes fechou as portas e colocou um aviso na frente: estamos em greve. Isso foi uma coisa que me marcou muito. Eu falei, nossa, como é que pode, né? No fundo do poço mesmo, porque para esse pessoal estar aderindo à greve desse jeito, é porque está insustentável a situação. E, em contraposição, a dúvida da diretoria, né? Eu me lembro que a gente discutia muito, eu, Neemias, Emerson, Cláudia, e metade da diretoria falava, não, a categoria é muito covarde, não vai aderir à greve. E eu falava, não, vai aderir, porque anda pela base que vocês vão descobrir que a categoria vai aderir à greve, não tá do jeito que vocês estão pensando, não. Então foi isso, né? Teve essa hesitação da diretoria no primeiro momento, e eu posso dizer que a base atropelou a diretoria nesse momento, né? A base foi com força, com fé, e a diretoria foi a reboque. E isso foi uma coisa que me marcou bastante, né? Ali eu vi... E isso também foi fruto de um trabalho, né? A diretoria do Sinjussen se preocupou em desenvolver uma formação, se preocupou em politizar a categoria, usou os canais que a gente tinha, a imprensa, o jornalzinho, para estar sempre publicando
publicando coisas que ajudaram na formação de uma consciência política, né? De uma consciência mais classista na base. Ah. E o resultado foi aquele que se produziu naquele momento. Vamos lá, mais alguém? Walter, quer falar um pouco sobre esse? Eu queria complementar uma coisa só, Elcio, só para. Aí talvez você pode falar em seguida, porque ele vai lembrar. Só para dizer em relação à greve, que assim, nós víamos de experiências diferentes, né, de trabalho sindical. O Sindjus fez, como disse a Andrea, o Sindjus, eu acredito que nunca tinham feito nenhuma greve. Nós, do Sintrajus, nós já tínhamos feito, né? Nós tínhamos a primeira greve nossa, nós ainda éramos. Isso foi anterior ao direito de greve, foi em 80, anterior a 88. Foi a greve mais corajosa, porque na época. JT. Então foi porque foi uma greve de um dia somente, e naquela época você tinha a tal da licença-prêmio, que você trabalhava 10 anos para poder ter um direito a uma licença-prêmio de 6 meses. Depois caiu para 5 anos com 3 meses. E se você tivesse uma falta injustificada nesse período, você perderia o direito a tirar a licença-prêmio. E a greve era falta injustificada, né? E nós fizemos a primeira greve, isso foi. O pessoal fez uma passeata do prédio das juntas, que ficava no centro, até o Tribunal Regional do Trabalho da Consolação. Eu digo pessoal porque eu nem estava presente nessa greve, eu estava de licença, tá? Depois vocês complementam, tá? Aí, assim, eu não estava porque eu estava de licença sem vencimentos. Isso foi na gestão do juiz Rubens Ferrari, que era o presidente do tribunal, mas foi uma greve que gerou problemas, inclusive, porque por causa dessa greve nós tivemos diretores da associação que foram enquadrados na Lei de Segurança Nacional, tiveram que responder inquérito na Polícia Federal, colegas foram transferidos, o Walter, que está aqui, foi transferido arbitrariamente depois para Santos, a Marli, que é outra colega que era da direção, foi transferida arbitrariamente para Cubatão. Um outro colega foi transferido para o interior de São Paulo, que era ainda região, era a segunda região. Enfim, e isso era uma forma que o tribunal teve de, digamos, de punir os colegas que fizeram greve, além de estarmos na ditadura e não ser considerado um direito. A greve não era um direito, nós não tínhamos sequer o direito de sindicalização. Então, essa experiência foi a primeira experiência marcante. A segunda experiência marcante aí, eu já estava muito envolvido ainda, já era assim para Sintrajus, foi em 1990, quando o Collor assumiu o governo, né, naquela eleição de 89, que ele derrotou o Lula no final do segundo turno e assumiu. E nós tínhamos a nossa categoria, o jornal Espalha Fatos fez uma capa que foi de muita coragem. A gente fez uma pesquisa na época entre os servidores, né, no segundo turno, e a maioria dos servidores votava no Lula. Nós fizemos uma capa com o Lula, uma capa botando assim, os trabalhadores do seu trabalho queriam Lula lá. Essa capa foi assim marcante porque foi ousada. Nós vivíamos numa época que era difícil fazer isso, né? E quando o Collor assumiu em janeiro... Você tem essa capa, Ninias? Olha, esse jornal existe e eu não sei se alguém guardou, mas ele devia estar no arquivo do Sintrajus, porque ficaram lá no arquivo. Né? Tem uma história longa. Ficaram lá. Então, esse jornal foi muito importante na época. E quando o Collor ganhou a eleição e assumiu, ele suspendeu o pagamento. O primeiro pagamento do salário do pessoal não veio. Sabe que é você chegar em meio de janeiro, aquele mês que você tem que pagar a conta, e não tinha pagamento. Problema, sabe? Aí nós convocamos uma greve, salário atrasado, e foi uma greve que o Carlão participou, acho que, dessa greve, nos ajudou até. Quer dizer, foi uma greve só do seu trabalho, naquele momento, mas nós conseguimos uma mobilização histórica. O Walter pode falar um pouco disso também, que ele deve lembrar. E aí, assim, nós já tínhamos conseguido parar o seu trabalho, então, em outras vezes. A greve do plano de cargos e salários, a gente não teve muita dúvida de que poderia parar, porque nós já tínhamos parado a categoria algumas vezes antes, né? Então, assim, nós só queríamos ter certeza que o movimento seria nacional.
que haveria adesão dos outros estados, aquela coisa, não era uma greve só de São Paulo, só de uma região, né? A gente tinha que ter um timing para que a greve fosse um movimento realmente nacional. Mas eu entendo, sim, havia essa dificuldade, foi a primeira greve do sindicato unificado, as categorias tinham históricos diferentes, né, de mobilização, e a gente tinha que respeitar tudo isso também. É só esse acréscimo que eu queria fazer um pouco em cima da fala da André para Neemias, contribuir. só uma coisa. Essa greve foi nacional, você lembra quantos estados participaram? Não, a FENAJUF tem esses dados. Essa greve foi nacional. Vários estados participaram. Foi a primeira grande greve nacional, inclusive com a FENAJUF. Essa greve de 96, porque o plano de cargos e salários só foi aprovado em dezembro de 96, Lei 9421 de 96, é isso ou é 94? 96. É 96. 96. Essa greve foram 3 meses, se eu não me engano, 96, alguns períodos. Não sei se foi uma greve só, mas eu acho que a FENAJUF tem isso lá. Eu acho que sim, foi nacional. Quanto a isso, não foi uma greve com adesão de todos os estados. Importante que se diga, nós tínhamos estados ainda que estavam com dificuldade. Mas tinha estados que faziam assim, parava. O Rio Grande do Sul estava muito mais acostumado a fazer greve do que a gente. Sempre fez antes de nós, inclusive. Nós tínhamos até uma disputa com eles. Bahia fazia muita greve também, entendeu? Tinha alguns estados que faziam com mais facilidade até. Brasília fez a primeira grande greve antes disso até. Foi quando, na época que nós estávamos na tabela do executivo. E tinha um troço lá, um tal do anexo, tinha o anexo 1 e o anexo 2. E o judiciário queria nos colocar no anexo que recebia menos, que os valores eram menores. Aí o pessoal parou. Lá foi a primeira vez que conseguimos que Brasília parasse. Mas é assim, é interessante, porque foram vários momentos e realmente aí São Paulo, nessa greve de 96, eu considero histórico, porque foi a primeira greve unificada, né? Unificada de todo o judiciário, e foi o que, como eu disse antes, eu acho que a partir daí sedimentou um pouco a nossa luta e a criação e a necessidade da existência do sindicato se justificou de tal maneira que passou a ser inquestionável mesmo. Deixa eu só fazer uma correção. Fala, aquela primeira greve que você falou, a bem da verdade, houve realmente uma punição. O Nicodemos foi punido com suspensão e foi transferido para o Barueri, né? O Nicodemos levou a maior pancada. O Marli Peri foi para Cubatão. A minha ida para Santos foi uma outra punição, posteriormente, uma outra história, uma outra decorrência também do sindicato. Tá? Então, só para ficar bem claro isso, né? Verdade, Walter. Eu não fui transferido nesse momento. Eu não vou me alongar sobre a questão da greve, eu acho que você tem mais memória do que eu sobre isso, né? Eu poderia falar outras coisas. Eu tenho aqui alguns espalhafatos, mas a partir de 92, esse aqui da campanha de sindicalização, eu não sei se aí vocês veem ao contrário. Não, tá certo. Tá certo? Para mim é ao contrário, né? Então, a campanha de sindicalização, que é uma coisa que eu acho importante para o sindicato. E, da minha parte, eu encerraria por hoje. Eu só agradeço por estar participando aqui com vocês. Eu acho muito importante. E eu imagino que o Elcio, ele pode colher lá no sindicato, deve ter os arquivos, né? Os meus estão aqui amarelados, aqui mal guardados. Eu tenho apenas do ano de 93, 92, 93 até 94, acho. Alguns exemplares aqui. Eu tenho uma coisa mais... material, essas capas históricas aí que você está falando, podem ser consultadas lá. Realmente, deve ter um arquivo. Ô, Walter, eu ia te pedir duas coisas. Uma é que se você pudesse mostrar novamente a capa aí dos Espalhafatos. A outra é que você falasse brevemente sobre o que você acha, qual a importância de se trabalhar esse resgate, essa preservação da memória das lutas, da organização sindical, da categoria e do sindicato. Claro, isso é importantíssimo. Eu já tinha me ocorrido em algumas ocasiões, mas como eu estou assim distante, eu não sou um grande guardador de memória, né? Eu tenho alguns exemplares aqui,
Então, eu nunca tomei essa providência, nunca efetivei isso, né? Mas eu acho uma grande coisa. Acho que o Clayton está de parabéns por levantar isso, você que está trabalhando nisso também, eu não sei de quem que foi a ideia, né? Mas é uma coisa muito importante ter memória, né? Independente de quem quer que seja, de tendência, eu acho que é importantíssimo ter a memória resguardada, documentada, né? Porque é a história, né? A história da categoria, a história da nossa luta. A gente passou pela conquista do RJU, do plano de carreira, tanta coisa, né? O PSS, tantas coisas que o sindicato conseguiu na sua constituição, na sua luta, né? Antes e depois do Sintrajude, e até hoje. Então, tudo isso precisa ser documentado, sim, é muito importante. Aplaudo a iniciativa de vocês. Você pode mostrar o espalhafatos novo, só para a gente... Sim, claro. Esse da campanha de sindicalização, né? Aqui, ó. O espalhafatos, né? Mostra outros aí que você tenha, Walter. Não sei se tenha mais algum aí. Esse aqui é a campanha de sindicalização. Esse aqui é de março de 1992. Tenho aqui alguns, né? Tem esse aqui, ó. Justiça no trabalho à beira de um colapso. Tá? Não sei se dá para vocês verem. Tem vários doenças profissionais, ética no judiciário, uma discussão. E a inflação, esse aqui é de agosto de 93. A inflação devorando o salário, né? Só um instantinho, Walter. Vanderlei, você está abrindo o som aí, você está aparecendo. Eu queria só fazer um adendo com o Walter, que seria bom ele printar isso aí, fotografar e colocar lá no grupo, que aí todos teriam acesso, já facilitava essa divulgação, você entendeu? É importante isso. Com certeza, eu posso fazer isso. Pode fazer, é importante isso. Era só isso, só. E também com referência ao nome Espalhafato também tem algo a dizer também. Esse nome foi um curso que a gente fez, e acho que era associação ainda. Só um instantinho. Foi associação. Tem uma história, viu? É só isso, só vamos relembrar essa história que depois eu quero ouvir, quero ter a certeza se fui eu realmente que fiz a propositura do nome. A memória. Não lembro exatamente quem Acho que foi eu. Sabe por quê? Porque nós tínhamos dentro da resistência aqui a nível nacional. Eu fiz um nome assim para esse jornalzinho Espalhafato regional, você entendeu? Localizado. Então, acho que quando for na propositura, acho que foi eu que fiz essa proposta, aquele nome. Então é um plágio. Era um nome não muito adequado para sindicato, mas foi o melhor que apareceu do concurso. Foi o melhor. Foi no concurso, acho que foi isso. Daí é uma história, né? Foi da Espalhafatos, é uma. Espalhafatos. Eu não tenho os primeiros, inclusive uma edição que eu gostaria muito de ter, que eu fiz na máquina de escrever o desenho para capa com poema, aquele poema famoso fugiu o nome agora, aquele russo lá, aquele poema famoso. Mayakovsky. Mayakovsky. Ele comprou no A Andréa quer falar? Então, o Neemias falou que a gente tem histórias diferentes, né, em relação à construção da greve. E isso é verdade. O Sinjusfem nunca tinha feito uma greve do porte da greve de 96, mas a gente fez várias paralisações pequenas, inclusive algumas em conjunto com a Justiça do Trabalho e com a Justiça Eleitoral, né? Agora, sobre o nome Espalhafatos, né? Sem querer desmerecer ninguém, aqui não estou pretendendo desmontar, nem estou disputando nada, mas a gente, na diretoria do Sinjusfem, a gente tinha uma crítica a esse nome, né? Espalhafatos. A gente dizia que um jornal não podia ser só um mero espalhador de fatos. O jornal tinha que ser um veículo de politização e de ampliação de consciência da categoria. Só isso. Obrigado, André. O Ítalo queria falar, né, Ítalo? Isso, eu queria relembrar dois momentos. Um dos momentos que o Neemias fez a referência, por exemplo, da gratificação da licença-prêmio,
ela também tem repercussão com a falta que é considerada como injustificada por conta da participação em greve, e um benefício que, para quem exercia função comissionada, que foi o caso dos agentes de segurança que conquistaram esse benefício de uma FC2 em 1988 ou 89, 89. Eu, por exemplo, tinha esse benefício, tinha 5 anos, tinha que compor. Eu tive uma falta injustificada em razão de greve que eu participei, mesmo sendo diretor do sindicato nessa época, só que nessa época eu não era um diretor liberado, não estava liberado para exercer a atividade de direção. Eu era, como qualquer outro, servidor comum, porém diretor do sindicato. E eu participei de algumas greves e eu tive um dia desses lançado como falta injustificada, né? E isso me fez eu perder, agora na minha aposentadoria, que ocorreu em 2019, em fevereiro de 2019, a incorporação do benefício da FC, que seria em torno de R$ 1.500, na minha remuneração enquanto aposentado, por ter exercido a função comissionada, por ter exercido, inclusive, a função por mais de 10 anos, que foi desde 88 até 2014, né? E de 2014 para 2019 eu recebi a GAS como agente de segurança social. Então, veja, traz vários prejuízos, não só a incorporação da licença-prêmio, que eu deixei de ganhar um benefício de 3 meses por conta da alteração da legislação, que era da lei originária que eu entrei, que era a lei 1152 ou 11, ou 15, 11, alguma coisa assim. Era a lei anterior a 8.112, certo? E a 8.112 veio substituir a lei originária do servidor público. E aí, com isso, eu vim perder esses benefícios. Então, a gente tinha todas essas nuances aí de prejuízos e que a gente não olhava. A gente tinha o foco qual? Qual era o nosso foco? Era a categoria, era o benefício à categoria, a nossa concepção de categoria, a nossa luta de classe, o benefício que era amplo para todos, independentemente do prejuízo pessoal que a gente viesse a ter, seja naquele presente, seja no futuro. Tal qual Walter Punido, que foi para Santos, independentemente da época, Nicodemos e Marli, por conta de uma greve que foi realizada e que foi proferida essa sentença de morte, de transferência para eles, para Cubatão, para Barueri, coisa e tal. Então, nesse contexto que eu queria fazer essa conexão aí com vocês, que enquanto dirigente sindical, nós não olhávamos para nós individualmente, nós olhávamos para a categoria na luta em prol do coletivo geral da categoria. Fala, Nenê. Não, só dizer que o objetivo é mostrar que nessa época era mais difícil fazer greve do que depois de conquistar o direito de greve, né, na Constituição de 88. Era muito mais difícil, só isso. Eu acho que a gente não precisa nem detalhar. O resumo da história, assim, era muito mais difícil. E depois, quando conquistamos o direito, passou a ser mais fácil. Não que foi mais fácil no sentido de mobilizar todo mundo, mas eu sempre cito esse caso para mostrar para o pessoal hoje, né, que já enfrentamos tempos muito mais difíceis, só isso. Sim.
mas que há Mas não vamos, até o presente momento, Isso, até isso, o presente da aposentadoria. não vamos estender. Eu acho que é só isso, simples. Mas tem que deixar esse retrato, né, mesmo? Sim, então, sem entrar nas nuances, nos detalhes, sobre o detalhe. Perfeito. Tá ótimo. A gente já chegou mais ou menos, aliás, já passamos bastante do nosso teto, são 9h29 agora. Prosseguimos mais um pouco, encerramos. Acho que é melhor encerrar por hoje, né? Eu também acho. Eu acho que podemos encerrar e chamar uma outra oportunidade. Nelson, acho que não, a hora que sim, dá para encerrar, porque eu quero só passar os informes antes de sair. Mas dá para encerrar a gravação, né, se quiser. Tá? Eu só queria perguntar um aspecto ao Walter, se ele puder falar rapidamente. Tem algum momento, é porque algumas pessoas já responderam isso, outras não, e o Walter, eu acho que sobre a questão do projeto ele já falou, né? Sobre algum momento que te marcou, ou algo que tenha te marcado. Você disse que não ficou tanto tempo na atuação no sindicato, mas da sua atuação no sindicato, nesse período todo, algo te marcou muito, algo deixou uma reflexão, algo que te impactou, que você nos falaria agora? Sim, muita coisa, né? Na verdade, eu comecei a mobilização com o pessoal do grupo originário por volta de 84, mais ou menos, isso na época da ditadura militar. A gente se encontrava em bares, no escritório de um advogado que cedia para o grupo fazer umas reuniões meio clandestinas, né? Eram poucas pessoas. Depois nós fomos para um sindicato lá na Galeria. Eu não me lembro de que sindicato que era aqueles. Nemias talvez até lembre. Alta era num prédio, era um espaço cedido pela UNSP, que o pessoal procurou. Isso mesmo. Era a União Nacional dos Servidores Públicos, era uma entidade que existia e a gente reivindicou um espaço para reuniões. Fazer reuniões, E depois a gente batalhou primeiro pela conquista da associação, que era uma associação, não diria pelega, porque era uma associação envelhecida, que estava lá administrando um planinho de saúde, muito encoxado com o tribunal, né? E depois, mas a gente batalhou muito para conseguir essa associação, não foi fácil. E a partir disso a gente começou a luta pela sindicalização. E eu tive com o sindicato, eu fui o primeiro presidente do sindicato constituído, né? O Nemias foi o segundo, e fiquei até a primeira gestão provisória do Sindicato Unificado, do Sintrajude. Depois eu achei que minha contribuição já tinha sido dada, preferi me afastar, né? Mas eu fiquei uns bons anos lá na luta, batalhei bastante. A gente fez campanha lá fez campanha não, nós atuamos contra o Nicolau dos Santos Neto, também foi uma coisa bastante arrojada, porque o Nicolau não era fácil. Isso foi uma coisa muito marcante, porque o Nicolau ele acabou ganhando as manchetes, né? E acabou virando uma coisa de domínio público, o prédio da Barra Funda, tudo isso. E para mim foi um crescimento muito grande, o sindicato como um todo, a luta, a constituição do sindicato, a politização da categoria, a confecção dos jornais, tudo isso foi um crescimento, foi muito importante na minha vida, sim, com certeza. Não descarto isso, não. E só que eu acho que a minha contribuição chegou um momento que ela parou, agora eu estou em outra também, então, mas foi muito marcante. E momentos importantes foi esse do Nicolau dos Santos Neto, foi a minha transferência para Santos, né, em razão de um problema de horário que eu dispunha para o sindicato, que a diretora na época era junta ainda, junta de conciliação e julgamento, ela se dispôs comigo por conta disso, a gente brigou, ela acabou me transferindo e ex officio, fui suspenso também, foi uma história, né? Mas tudo isso é agradecimento, a gente cresce, a gente aprende,
E eu agradeço ao sindicato, agradeço aos colegas com quem eu aprendi muita coisa, né, inclusive sobre política, até que eu não tenho estofo para estar no meio da política. Eu não vou contar isso é o caso seu de cumprimento de mandato junto ao banco numa porta. Isso são histórias, outras coisas. Esse aí foi fantástico, cara. Eu teria feito a mesma coisa. Você sabe que eu fui oficial ad hoc, né? E eu passei também por esses perrengues aí, dessas portas metálicas bancárias, né? Se vocês se interessarem, eu junto as minhas memórias aí nos documentos. Tá Vou bom. nem fazer referência para não levantar suspeita. Tá certo. É isso aí. Só mostrar aqui também, olha, eu e o Neemias aí, ó, naquela questão do concurso, né? Isso aqui também é Esse o jornal do também concurso, foi de em 1º de novembro de 92. 1998. Não, 92. Esse é de 92, exatamente. 92. O concurso fraudulento Isso. da diretora que era do setor de concursos. A coisa que eu mais acho legal é que a gente, não sei se vocês têm a sensação, mas a gente volta 30 anos atrás, a gente fica igualzinho como era nas reuniões de diretoria, sabe?